lá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada numa visão um pouco diferente sobre a ansiedade, sabe? Baseada no material que a gente recebeu. Oi, legal o tema. Sim, a ideia central é encarar a ansiedade não apenas como sofrimento puro, mas talvez como um chamado da alma. Interessante essa expressão, chamado da alma. Pois é, não para negar a dificuldade, claro, mas para tentar entender, sabe? Principalmente aquela ansiedade que parece vir do nada, sem uma causa externa óbvia. Aquela que pega a gente de surpresa. Essa mesma, como se fosse um sinal interno pedindo, tipo, atenção e compaixão. Então o objetivo aqui é explorar essa visão e os passos práticos que o texto sugere para a gente lidar com isso de um jeito mais consciente. Combinado. Vamos lá. Bom, o ponto de partida no material é interessante. Ele diz que sentir medo, preocupação, isso é natural, humano. Sim, faz parte do nosso sistema de alerta, né? Exato. Mas às vezes essa sensação fica muito intensa, consome a gente mesmo quando não tem um perigo real ali na frente. Vira algo desproporcional à situação. Isso. E é aí que essa perspectiva mais, digamos, espiritual entra, sugerindo que essa ansiedade extra é um sinal para a gente olhar para dentro. Tem algo ali pedindo para ser visto. Exatamente. E esse conceito de chamado da alma que o texto usa sugere justamente isso. Do ponto de vista espiritual, essa ansiedade sem gatilho externo claro pode indicar uma necessidade interna profunda, algo que não está sendo atendido, tipo um desequilíbrio. Pode ser. Um desequilíbrio, uma parte nossa pedindo atenção, cuidado compassivo e não mais luta ou tentativa de reprimir, sabe? Entendi. Então é menos um inimigo para combater e mais um mensageiro interno, segundo essa visão. Essa é a ideia central que o material traz. Uma mensagem a ser decifrada, talvez. Legal. E o texto propõe um caminho prático para isso, né? Começando pela aceitação. Isso, o primeiro passo seria a aceitação. Até cita o ensinamento budista que o sofrimento faz parte da vida e tal. E tem uma frase-chave que me marcou. Não sou a ansiedade. Estou experimentando pensamentos ansiosos. Essa frase é poderosa. Parece um ajuste pequeno na linguagem, mas o impacto parece grande, né? Separar quem a gente é da experiência que a gente está tendo. É um impacto enorme, sim. A aceitação, nesse contexto que o material descreve, é vista como um ato de coragem, de lucidez mesmo. Coragem, por quê? Porque em vez de entrar naquela briga interna, tipo, não posso sentir isso tem que parar, acolher o sentimento quebra esse ciclo. Um ciclo que muitas vezes só aumenta a própria ansiedade, né? Verdade. A gente luta contra e parece que fica pior. Exato. E essa dissociação que você mencionou, estou experimentando, ela cria um espaço mental. É crucial. Um espaço para quê, exatamente? Para perceber que o sentimento é uma experiência passando por nós, e não a nossa identidade total, sacou? Isso já pode trazer um alívio inicial, mudar a dinâmica interna. Entendi. Mas assim, imagino que não seja fácil simplesmente decidir aceitar algo tão desconfortável como a ansiedade. Aponta para a prática gradual. A resistência vai aparecer, é esperado. E aí, o que fazer com a resistência? A própria aceitação se estende a ela. É tipo notar a dificuldade, notar o desconforto em aceitar e acolher isso também, sem se julgar por não conseguir aceitar de primeira. Ah, interessante. Aceitar até a dificuldade de aceitar. Isso. E é aí que entra o segundo passo que o texto propõe. A atenção plena, o mindfulness. Faz sentido a ligação? A atenção plena é apresentada como um convite para viver o agora, né? O exato oposto da ansiedade que vive lá no futuro, nos cenários de e se. Perfeito. A ansiedade nos sequestra para o futuro ou para o passado. E a atenção plena nos traz de volta para o único momento que existe, o agora. O texto usa aquela analogia das nuvens que eu achei bonita. Observar os pensamentos ansiosos como nuvens passageiras no céu. Sim, é uma ótima analogia. Diz algo tipo, você não é o pensamento ansioso. Você é o céu que observa as nuvens. E sugere uma pergunta guia. O que estou pensando agora? Como isso ajuda na prática? O fascinante aqui, seguindo a abordagem do texto, é essa prática da observação sem julgamento. É cultivar a habilidade de só notar. Notar os pensamentos, os sentimentos surgindo, sem se agarrar neles, sem criticar, sem se identificar. Só observar, então. É como um observador curioso e gentil. E é isso que cria um espaço interno de calma, de clareza
A pergunta, o que estou pensando agora? Não é para começar uma análise, sabe? É para ancorar a consciência no presente. Ah, tá. É um ponto de retorno. Exatamente. É um ato espiritual de presença, de voltar para si mesmo instante a instante. Essa observação é a base para a gente não ser totalmente levado pela tempestade emocional. Entendi. Então, a aceitação abre a porta e a atenção plena ensina a gente a ficar nesse espaço de observação. Aí vem o terceiro passo, a autocompaixão. Parece ser o como a gente se trata nesse processo todo. Isso, essencial. O material fala que a espiritualidade pede verdade, não perfeição. Isso bate forte, né? Significa ser gentil consigo mesmo, perdoar as falhas, principalmente nos momentos difíceis, em vez daquela autocrítica pesada que muitas vezes vem junto com a ansiedade. Precisamente. A autocompaixão é descrita como fundamental nesse caminho espiritual. Não é sobre eliminar o sofrimento magicamente, mas aprender a caminhar com ele. Caminhar com o sofrimento? Com sabedoria e, acima de tudo, com gentileza consigo mesmo. É reconhecer a própria humanidade, sabe? Acolher a experiência presente, mesmo que seja dolorosa, com um coração mais ameno, menos julgador. É como responder aquele chamado da alma que a gente falou no início, né? Atender essa necessidade interna com cuidado. Exatamente essa conexão. É a resposta compassiva. Ok, então, vamos organizar isso. Recapitulando a abordagem prática do texto. Primeiro, aceitação, para reconhecer a experiência sem lutar contra. Segundo, atenção plena, para se ancorar no presente e observar os pensamentos sem se identificar totalmente. Certo, observação consciente. E terceiro, autocompaixão, para se tratar com gentileza durante todo esse processo, especialmente quando for difícil. Perfeito. São ferramentas que se complementam, formam um ciclo virtuoso, digamos assim. Parece que sim. E o mais interessante, eu acho, é como essa mudança de perspectiva que o material apresenta pode reconfigurar a própria ansiedade. Como assim? Ela deixa de ser vista só como uma inimiga terrível que precisa ser destruída a qualquer custo e passa a ser entendida como um convite. Um convite. Mesmo sendo desconfortável. Sim. Talvez um convite incômodo, às vezes bem incômodo, mas ainda assim um convite para retornar ao centro, à respiração, ao momento presente, ao cuidado consigo. Essa reinterpretação pode mudar fundamentalmente a relação que a pessoa tem com a própria ansiedade, sabe? Tornando-a talvez menos assustadora, mais navegável. Faz sentido? Então, resumindo a ideia central que a gente tirou dessa análise, a perspectiva espiritual oferecida no texto não ignora a dor da ansiedade de jeito nenhum. Não mesmo. Mas a vê como um possível guia para a paz interior. Um guia que nos chama a usar ferramentas como a aceitação, a presença consciente e, fundamentalmente, a autocompaixão. É uma visão transformadora, né? E isso nos deixa com uma reflexão final. Qual seria? Se a gente realmente encarar a ansiedade como esse convite ao momento presente, ao autocuidado, como será que a prática contínua, paciente, desses passos, aceitação, atenção plena, autocompaixão poderia, ao longo do tempo, cultivar um maior equilíbrio? Uma maior serenidade no dia a dia. Não como mágica, claro, mas como um caminho gradual, uma transformação interna que vai acontecendo. Fica a reflexão, né? Com essa reflexão, então, a gente conclui nossa análise de hoje,